da União Europeia para ela avaliar preventivamente se o nosso orçamento, ou de cada um dos Estados-membros, está ou não em condições de cumprir esses dois requisitos. E pode, se entender que o mesmo não caminha nesse sentido, pode sugerir aos Estados-membros que façam as devidas correções, ainda que não as imponham. Numa terceira fase, que é quando poderá haver sanções, e já aconteceu em alguns países, não na sua graduação mais elevada, é quando o orçamento, no fim do exercício orçamental, um Estado-membro não cumpriu com a regra orçamental dos 3% ou dos 60%, ou aquela que estava acordada de ser obtida em médio e longo prazo. E nessa altura abre-se aquilo que se chama procedimentos por déficits excessivos, em que a União Europeia pode impor um conjunto de regras, desde logo impor restrições à política orçamental, pode aplicar multas e pode suspender, eventualmente, o acesso a fundos comunitários. Ora, Portugal esteve abrangido pelo procedimento de déficit excessivo exatamente entre 2009 e 2017, exatamente porquê? Por não ser capaz de cumprir esses limites. E, portanto, respondendo à sua pergunta, sim, quem adere à União Europeia está condicionado nas decisões políticas, está sujeito ao controle preventivo dessas mesmas decisões e até ao sancionamento dessas decisões. Mas isso, naturalmente, é uma opção, porque a União Europeia traz bem mais benefícios do que prejuízos aos Estados-membros, no caso português, então que somos nós um beneficiário líquido da integração europeia. Muito obrigada. Obrigada pela sua resposta. A minha pergunta era: de que forma é que a União Europeia está a pensar em distribuir o financiamento nestes tempos de pandemia? A União Europeia, devo começar por dizer que, inicialmente, eu acho que era importante começar por aqui, por dizer que inicialmente a União Europeia não esteve particularmente bem no combate aos efeitos desta pandemia. E isso foi particularmente evidente na falta de solidariedade para aquilo que aconteceu com a Itália, uma falta de solidariedade todo inexplicável e que particularmente a mim me deixou perplexo, porque a solidariedade é exatamente um dos principais eixos, alicerces da construção do projeto europeu. Mas, felizmente, a União Europeia corrigiu e adotou, através das suas instituições, um conjunto de medidas de combate à crise sanitária e também de mitigação daquilo que são os efeitos económicos e sociais. Os montantes envolvidos são já muito significativos, estamos a falar de qualquer coisa como mais de 3 mil milhões de euros, não é 3 milhões, é 3 mil milhões de euros. São verbas já consideráveis para uma reação mais imediata, que o dinheiro ainda desses 3 mil milhões que estão programados, naturalmente, não chegaram à totalidade dos Estados-membros. Aliás, a maioria ainda não sequer chegou. Há algumas medidas que eu gostaria de enunciar, que me parecem ser aquelas mais relevantes, elas foram às dezenas, naturalmente, mas algumas são mais relevantes do que outras. A Comissão Europeia, enfim, procedeu desde logo a uma reprogramação dos fundos comunitários, alocando qualquer coisa como mais 7,5 mil milhões de euros para esses mesmos fundos, lançou uma linha de apoio para o setor da saúde, não é muito significativo, são 37 milhões de euros, mas era um apoio imediato, e alocou ainda daquilo que é seu orçamento de Estado, qualquer coisa como 2,7 mil milhões de euros para até ao final do ano poder também apoiar o setor da saúde. Já o Banco Central Europeu, por seu turno, abriu uma linha de crédito no montante de 300 milhões de euros, com umas taxas de juros relativamente baixas e com um prazo de maturidade, isto é, um prazo de pagamento ou de reembolso considerável, cerca de 2 anos, para que cada um dos Estados-membros e os governos de cada um dos Estados-membros pudessem financiar de uma forma mais barata as suas economias. O próprio Parlamento Europeu aprovou um fundo de emergência, também ele de um valor significativo, de muitos milhões de euros, também eles para a compra de meios e equipamentos como ventiladores, máscaras e equipamentos de proteção individual. E depois, no meio destas medidas todas, há uma que eu queria realçar, que tem a ver com as medidas adotadas pelo Eurogrupo. O Eurogrupo, como sabe, reúne os chefes de governo de todos os Estados-membros e as suas decisões têm de ser sempre por unanimidade. Não é por maioria, é por unanimidade.
E aqui está, aliás, um dos problemas do funcionamento da Europa. Quando não há uma unanimidade, não há decisões. Portanto, aqui as decisões não são tomadas nem por maioria simples, nem por maioria qualificada. É por unanimidade. E não é fácil alcançar unanimidade no Conselho Europeu. Mas o Conselho Europeu conseguiu algo que é significativo, que foi a criação do tal pacote de emergência para responder no montante de 540 milhões de euros. Ora, desses 540 milhões de euros, eles estão divididos em três grandes eixos. Por um lado, usar o mecanismo europeu de estabilidade, através dos quais cada um dos Estados-membros pode contrair empréstimos até 2% do seu PIB. No caso português, estamos a falar qualquer coisa como 4 mil milhões de euros. A medida aparentemente é boa, mas Portugal recusou-a. Portugal e os restantes países do Sul, Portugal, Espanha, Itália e até a própria França. E isto tem uma razão, é que a adesão a este mecanismo implica alguma perda de soberania orçamental, tal e qual como aquela que nós já perdemos no tempo da Troika, que se escolhia exatamente também se escolhia deste mecanismo europeu de estabilidade. Foi criado também um fundo de garantia do Banco Europeu de Investimentos para as empresas de dificuldade e ainda um programa chamado Programa SUR, no valor de 100 milhões de euros para salvaguardar as empresas através de esquemas de desemprego temporário. As medidas, no entanto, que eu aqui fiz referência, foram acordadas, mas o desenho final das mesmas ainda não está alcançado. De modo que a pergunta que me fez é como é que o dinheiro está a chegar? E eu diria, existem vários mecanismos, vários instrumentos provenientes de diversos organismos europeus no sentido dessa distribuição ocorrer por todos os Estados-membros. Uma parte do dinheiro não chegou, outra parte irá chegar, outro desenho final ainda não está alcançado, sendo certo que muitas das regras são de natureza meramente procedimental, mas que acabam por ter efeitos práticos na economia e que acabam por ajudar os Estados-membros. Obrigada pela sua resposta. A próxima pergunta é minha. É já relacionada com o pós-pandemia. Como é que está a ser pensada a recuperação pós-economia, sim, a recuperação económica? Muito bem. Aqui, nesta matéria, eu diria que persistem mais dúvidas e incógnitas que certezas. A pergunta que me faz é como é que está a ser pensada a recuperação económica pós-pandemia? Ora, essencialmente tem-se falado muito de dois mecanismos para combater ou para permitir a recuperação económica pós-pandemia. Os principais instrumentos de que se falam são dois. O primeiro é, desde logo, o quadro financeiro plurianual 2021-2027. O quadro financeiro plurianual é, basicamente, o orçamento europeu e é assim designado, tem a duração de 7 anos. Ora, segundo a Comissão Europeia, o próximo orçamento da União Europeia irá procurar, naturalmente, servir também ele como um motor da recuperação da economia europeia. Eu devo confessar-vos que não tenho tanta certeza de que isso vai acontecer. E passo a explicar porquê. A principal fonte de financiamento do orçamento comunitário, do orçamento europeu, são as participações financeiras de cada um dos Estados-membros. Isto é, o dinheiro que cada Estado-membro transfere do seu orçamento para o orçamento europeu. Para que haja um aumento significativo das verbas do quadro financeiro plurianual, nós estamos a falar de qualquer coisa como 1.087 mil milhões de euros, é um valor muito relevante, que até temos dificuldade em imaginar o que é que isso significa, 1.087 mil milhões de euros. Estava eu a dizer que para aumentarmos este valor, porque é disso que se trata, isso pressupõe que estão disponíveis para aumentar também as suas comparticipações. A Alemanha já o disse que faria, mas os restantes países, sobretudo os países que contribuem mais do que aquilo que recebem, e Portugal é daqueles que contribui menos do que aquilo que recebe, portanto, é um beneficiário líquido e não um contribuinte líquido,
dizia eu que a maioria dos países que são contribuintes líquidos têm manifestado muitas reservas a aumentar as suas participações porque, que é compreensível, dizem, mas nós também precisamos do nosso dinheiro para acudir à crise em cada um dos nossos territórios. E, portanto, isso é, de certa forma, compreensível que assim seja. O segundo instrumento, de que é muito falado, tem a ver com aquilo que se designou como Fundo Europeu de Recuperação da Economia. No montante que também se vai falando, que andará entre os 1,5 bilhões e 2 bilhões de euros. Aqui este documento também não está fechado, era suposto que o seu desenho final ocorresse até ao final do corrente mês de maio, esse prazo provavelmente terá que ser alterado e esta decisão final será adiada para finais de junho, meados de julho, porque de facto a discussão ainda está muito atrasada. E este fundo pode ser importante a funcionar, porque ainda não há acordo sobre o tal desenho. O que é este fundo? Bom, se este fundo servir para emprestar, estamos a falar em apenas emprestar dinheiro aos Estados-membros, ele pode ser interessante para alguns países, mas seguramente não é nada interessante para Portugal. E não é nada interessante para Portugal por uma razão também ela muito simples. Portugal está excessivamente endividado. A nossa dívida pública é superior a 120%, ou seja, é superior ao dobro daquela que é permitida pelo Tratado Orçamental. Pedir dinheiro significa pagar juros e, portanto, significa que nós não estamos efetivamente a resolver o problema e podemos, inclusivamente, estar a agravar o problema. Nos últimos anos, Portugal tem feito um esforço muito significativo no sentido de reduzir a sua dívida pública em termos percentuais do PIB. Aqui esta medida, que este instrumento, se apontar nesse sentido, vai exatamente no sentido contrário daquele que é necessário para Portugal e que seria recomendável para Portugal. Se, pelo contrário, este fundo, ao invés de emprestar dinheiro aos Estados-membros, conceder subsídios ou subvenções a fundo perdido, bom, isso aqui era o ideal. É evidente que aqui isto era aquilo que países como Portugal precisam. Não tenho a certeza que assim vá acontecer, admito que possa haver uma solução intermédia, ou seja, que haja este fundo funcione como um misto de um empréstimo por um lado e subvenções a fundo perdido por outro. E se assim for, poderá ser positivo, será seguramente positivo, e será tanto mais positivo quanto mais justo for os critérios de distribuição e quanto maior for o volume das transferências a fundo perdido. Mas, como eu disse, é algo que ainda está muito incipiente, o desenho final está longe de ser alcançado, o acordo final, naturalmente, está muito longe de ser alcançado, e é sobretudo nestas duas grandes áreas que se fala que estarão aqui os instrumentos necessários para a recuperação económica da Europa. Mas vamos ter que aguardar ainda alguns meses para saber mais sobre se estamos ou não a caminhar no bom sentido. Obrigada. Agradeço. Muito obrigada pela sua resposta. De seguida, nós queremos saber quais é que são as consequências a médio ou a longo prazo da queda do PIB, isto é, se nós devemos esperar sanções da parte da União Europeia. Muito bem. Bom, as consequências da queda do PIB são mais ou menos expectáveis. Uma queda do PIB, uma recessão económica provoca sempre necessariamente um aumento da taxa de desemprego, uma perda de poder de compra. As suas respostas implicam quase sempre um endividamento público, quase sempre déficit público. Não era de estranhar que houvesse um agravamento das desigualdades sociais que ocorrem sempre nos momentos de crise, ainda que se combata naturalmente essas desigualdades. E, portanto, aquilo que são as consequências, eu diria que elas serão as clássicas.
quer a Comissão Europeia, quer o Fundo Monetário Internacional apresentaram já muito recentemente, aquilo que são as suas expectativas quanto à queda do PIB. Relativamente às previsões económicas da Comissão Europeia, elas, no caso português, apontam para uma quebra do PIB na ordem dos 6,8% e um aumento da taxa de desemprego para coisa perto dos 10%, concretamente 9,7%. Se este cenário acontecer, isso significa o quê? A quebra do PIB corresponderá a qualquer coisa como 15 mil milhões de euros. Ou seja, aquilo que nós vamos perder em termos de riqueza nacional até ao final do ano, de acordo com as previsões económicas da Comissão Europeia, seria qualquer coisa como 15 mil milhões de euros. Para termos uma ideia do que é que estamos a falar, 15 mil milhões de euros é os montantes que nós gastamos por ano em Portugal, somando todos os gastos em educação e todos os gastos em saúde. Tudo aquilo que nós gastamos num ano em educação e saúde são 15 mil milhões de euros. E, portanto, uma perda de riqueza dessa dimensão é muito significativa. Eu, sinceramente, não me revejo muito nestas previsões, considero demasiado otimistas. As previsões do FMI são bem mais dramáticas, apontam para quebras do PIB, também, embora na quebra do PIB se mantenha mais ou menos nos 9,7%, a dos empregos já andará na ordem dos 14%. Eu não sou economista, mas estou mais virado para as previsões do FMI do que das previsões da Comissão Europeia. Eu passo a explicar porquê. Se as consequências desta crise sanitária serão mais desastrosas do ponto de vista económico, daquelas que foram com a crise financeira ou a crise das dívidas soberanas em 2009, é difícil de aceitar que a taxa de desemprego em Portugal fica abaixo dos 14%. Porque, se bem se recordam, quando Portugal entrou no programa de ajustamento económico-financeiro, exatamente em parte também por força da crise internacional que se tinha verificado em 2009, a taxa de desemprego ultrapassou os 17%. E por isso os 14% parecem-me mais razoáveis. Eu gostava que até fosse que a taxa de desemprego aumentasse, obviamente, mas parece mais concentrada com aquilo que se espera para Portugal. Antes ainda de responder, porque há aqui um outro pormenor que eu considero importante, nós estamos sempre a falar em previsões, queda de PIB, recessão económica, aumento da taxa de desemprego, nós sabemos que tudo isso vai acontecer. Mas é muito difícil quantificar neste momento. Quando, por exemplo, nós não sabemos qual será a eficácia das respostas europeias, por exemplo, no ano 2021. E quando não sabemos com exatidão qual será a eficácia ou a eficiência das respostas que a União Europeia tomou já no corrente ano de 2020 para a recuperação da economia. E nós não fazemos a mínima ideia, nem nós, nem ninguém no mundo, infelizmente, quando é que vai ser descoberta a vacina. Ou quando é que vai ser descoberta, se vai ser encontrado um medicamento que possa curar o Covid-19. Significa isto que a recessão económica pode durar muito mais tempo do que aquilo que nós estamos a imaginar. E as previsões ser feitas como se no dia 1 de janeiro de 2021 esse problema estivesse ultrapassado. Era bom que estivesse, todos gostaríamos que estivesse, Gustavo, eu também gosto de alimentar essa expectativa, mas não creio que se possa fazer previsões com base em tanta incerteza. Agora, fez-me uma segunda pergunta. Era de saber se Portugal e outros Estados-membros poderiam esperar sanções económicas. Bom, em princípio, diríamos que, de acordo com as regras do Tratado Orçamental, é expectável que Portugal vá necessariamente aumentar o seu déficit público e aumentar o seu endividamento. Ora, aumentar o déficit público, poderíamos cair nos tais não cumprimento das regras do Tratado Orçamental e sermos sujeitos ao tal abertura de procedimento por déficit excessivo e sermos então penalizados por isso. Bom, felizmente isso não vai acontecer porque a União Europeia já tomou uma decisão, é uma decisão inédita, nunca tinha acontecido, de suspender exatamente
por um tempo que ainda não está totalmente definido, as regras da disciplina orçamental, do Estado orçamental. Isto para que se possa conceder e conferir aos Estados-membros uma maior liberdade para poderem gastar um pouco mais no sentido também de combater, na medida possível, as consequências do coronavírus e apoiar aquilo que é os sistemas nacionais de saúde, a recuperação económica e mitigar os efeitos sociais. Por isso, não haverá nenhuma sanção por parte da União Europeia porque há uma suspensão da disciplina orçamental prevista no Tratado Orçamental. Ok, muito obrigada pela sua resposta. Agora, para terminar as nossas perguntas, queria-lhe só fazer uma última pergunta. Acha que o espírito europeu se manterá fortalecido no pós-pandemia? Eu estou mais confiante hoje no futuro da União Europeia, ainda que preocupado, mas eu estou mais confiante hoje no futuro da União Europeia do que aquele que estava no início deste ano. Eu tive a oportunidade, aliás, de escrever um artigo, também a convite do Clube Europeu, para publicar um artigo na vossa revista, que saiu muito recentemente. E aí era mais ou menos visível que a minha confiança no futuro da União Europeia era muito reduzida. Eu hoje estou mais confiante nesse futuro e nesse fortalecimento do espírito europeu no pós-pandemia. E porquê? Quando as dificuldades tocam a todos, quando a dor e o sofrimento tocam a todos, independentemente do grau de dificuldade ou da dor ou do sacrifício que sejam impostos a cada um de nós, o que é normal e natural é que as pessoas sejam bem mais unidas, bem mais coesas e muito mais solidárias. Repare-se, aquilo que aconteceu em Portugal, de um dia para o outro, as pessoas tornaram-se bem mais tolerantes, estou a falar dos portugueses, bem mais disciplinados, mas muito mais solidários. As empresas perceberam que também têm responsabilidades sociais, as instituições particulares de sociedade social perceberam que ainda têm mais responsabilidades que aquelas que já desempenhavam, e bem, no sentido de podermos dar as mãos e podermos, sobretudo, ajudar as pessoas mais carenciadas e mais vulneráveis. Esse espírito de solidariedade que existe numa comunidade concelhia, regional ou nacional, é a mesma que eu julgo que vai acontecer a nível europeus. Porque, como eu tinha dito, as dificuldades vão tocar a todas. Não há nenhum país que saia desta crise intocável. Não há vacina, vai haver mortes, elas têm ocorrido e vão continuar a acontecer. Há paralisação da economia em todos os países, há perda de rendimentos em todos os cidadãos europeus e, portanto, isto é uma crise que toca a todos e, como toca a todos, a propensão e a possibilidade para nos juntarmos e sermos mais coesos, mais unidos e mais solidários aumenta de uma forma muito exponencial. Em segundo lugar, esta crise, ao contrário de outras crises e ao contrário da crise anterior, nenhum país europeu a considerar resolver de forma isolada. Nenhum. Os Estados Unidos da América não conseguem resolver esta crise sozinhos, a China não resolverá esta crise sozinha, a Alemanha não resolverá esta crise sozinha e, portanto, como nenhum consegue resolver a crise sozinha, porque ela é global, porque os efeitos da economia são globais, eu estou convencido e esperançado que, por força dessa circunstância, os países da União Europeia possam, de facto, caminhar no mesmo sentido e caminharem juntos, e daí o espírito europeu a sair reforçado. E agora há aqui uma particularidade, é que eu acho, apesar da discussão que se está a travar na Europa, se os apoios devem ser desta ou daquela forma, se é com empréstimos, se é com subvenções, se é com este ou aquele fundo, se é com a suspensão do tratado, das regras de disciplina do Tratado Orçamental, se é com o aumento das verbas disponíveis e alocadas ao quadro financeiro plurianual. Apesar de toda a discussão que se está a travar na Europa, eu acho que os Estados-membros já perceberam
ao contrário do que tinha no passado, já perceberam que têm que caminhar juntos. E há um exemplo que aconteceu muito recentemente que é bem demonstrativo disso. Talvez não tenham, ou talvez já não se recordem, mas a Europa, na anterior crise, levou qualquer coisa, e quando falo da Europa, estou-me a referir concretamente ao Conselho Europeu, levou qualquer coisa como 4 anos, reparem bem, 4 anos a acordar numa solução para a crise financeira. 4 anos. Andávamos 4 anos a discutir. Sabem quanto tempo levou o Conselho Europeu para aprovar um plano de emergência para fazer face a uma resposta mais imediata à crise sanitária? 10 dias. 10 dias apenas. Eu sei que o plano não está fechado, aquilo que falámos há pouco, mas pela primeira vez, eu não me recordo de um Conselho Europeu ter tido uma decisão tão rápida na sua história. 10 dias apenas para aprovar um plano de emergência. Isso é demonstrativo de que esse espírito e de que a necessidade de reforçar esse espírito de solidariedade está a acontecer. E depois há aqui um outro fenómeno que também me parece que eu acho muito interessante. Muito bem, uma das principais fragilidades da União Europeia é a circunstância de nós verificarmos que as forças políticas extremistas, anti-Europa, anti-construção do projeto europeu, independentemente de estarem ou não representadas no Parlamento Europeu, têm vindo a aumentar a sua representatividade em todos os Estados-membros e também tem vindo, e também aumentou nas últimas eleições europeias a sua representatividade no órgão deliberativo europeu. Mas não deixa de ser curioso que são estas forças políticas extremistas, de esquerda ou de direita, agora não importa, são exatamente as primeiras que estão a exigir mais ação da Europa, maior intervenção da Europa, mais apoios por parte da Europa e mais Europa. Ou seja, supostamente aqueles que estão contra a construção do projeto europeu tomaram consciência de que esta crise implica, de facto, necessariamente mais Europa. Eu sei que há aqui não há uma certa, há uma grande incoerência no posicionamento político, mas está a acontecer. E isso é bom. Isso é bom que esteja a acontecer. Porque, de facto, a fragilidade que nós tínhamos verificado, que era o crescimento destes movimentos, e ele não estar tão visível no sentido de acabar com a Europa, mas exatamente no sentido contrário, de fortalecer a Europa. Agora, é evidente que eu vejo naturalmente sempre, tenho uma expectativa, tenho uma esperança e estou mais confiante do que aquilo que estava no início do ano, mas também não deixo de estar preocupado, porque se a Europa, que já tem vários problemas em mãos, desde a saída do Reino Unido, que tem um sistema político demasiado burocratizado, demasiado com muitas ineficiências e que, naturalmente, por força disso, também não induz confiança nos europeus. Nos europeus que não se revêem assim tanto na Europa, ou pelo menos não depositam os graus de confiança que já o fizeram no passado. Que tem, como eu já tinha referido, o crescimento das forças políticas extremistas, de esquerda e direita, contra a construção europeia, do projeto europeu. Eu diria que esta crise pandémica pode ser a última oportunidade também para a Europa sobreviver. Porque se os países europeus não forem capazes de dar as mãos, não forem capazes de encontrar um caminho conjunto, não forem capazes de alterar até o próprio funcionamento de algumas organizações do Parlamento da União Europeia, nomeadamente do Conselho Europeu, nós, isso sim, se não formos capazes de dar essa resposta, as economias dos Estados-membros mais débeis, sobretudo dos países do Sul, não vão conseguir responder a esta crise. E como não vão corresponder a esta crise, estou-me a referir concretamente à Itália, à Grécia, à Espanha, a Portugal, e aqui acrescento também
a própria França. Se não formos capazes de responder a esta crise, não tenho dúvidas nenhumas que os países, peço desculpa, que as forças políticas mais extremistas vão dizer, cá está, como veem, a Europa não serve para nada. No momento em que precisávamos dela, ela não esteve cá. Cada um ficou a olhar para si, os mais ricos continuaram mais ricos e os mais pobres vão ficar mais pobres. Ora, não é para isso que nós construímos a Europa. E se não é para isso que se construiu o projeto europeu, é melhor sair dele. Porque não vale a pena continuar com quem não está connosco, com quem não percebe que este é um problema de todos. E eu tenho medo, naturalmente, que isso possa acontecer, mas, insisto e repito, ainda estou confiante que vamos dar a volta. A construção europeia teve sempre sucessos e insucessos, foi algo que as dificuldades foram sempre sucessivamente ultrapassadas, portanto não há uma linha de crescimento sempre ascendente, por vezes cresce, por vezes decresce, conquista-se aqui, perde-se acolá, mas a verdade é que o projeto europeu foi sempre de ultrapassagem de obstáculos e dificuldades. Esta é, seguramente, não tenho qualquer dúvida, o maior desafio que se coloca à União Europeia, mas eu tenho esperança, sinceramente, que nós o consigamos ultrapassar como ultrapassamos todas as outras crises e todas as outras dificuldades. Muito obrigada. Dr. Jorge Paulo, como sabe, estes jovens embaixadores do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco têm dado cartas a nível nacional e internacional no que diz respeito à cidadania ativa e participação democrática, nomeadamente em alguns concursos que temos visto já na comunicação social. Que mensagem lhes pode transmitir neste momento? A mensagem que eu deixaria essencialmente tem a ver com a circunstância de que a confiança e a esperança é a última a morrer. É importante dizer isto. A esperança é a última a morrer. Em segundo lugar, todos aqueles que estão envolvidos neste projeto europeu, de alma e coração, como é o vosso caso, que acreditam, de facto, na mais-valia que é estar na Europa, ser-se e sentir-se europeu. O que eu gostaria é que não perdessem essa confiança, não perdessem essa vontade, não deixassem de, nos vossos espaços de convívio, de confraternização, de opinião, de participação, reforçassem os poderes e os princípios que estão assentes na União Europeia e que foram também vocês, que vos é característica, também a força motriz para que aqueles que decidam não deixem de olhar para vós. Isto é, qual é a geração que mais pode vir a ser penalizada exatamente por esta crise? Será seguramente a vossa. Será seguramente a vossa. E por isso o que eu vos peço é essa confiança, esse empenho, essa luta, essa reivindicação, para aqueles que têm a decisão política, que são um pouco mais velhos que vocês, alguns não são assim tanto, mas a esmagadora maioria já são um pouco mais velhos que vocês, não se esqueçam que é o vosso futuro exatamente que está em causa e não propriamente o presente de quem decide, mas o futuro dos mais jovens, e é esse que deveria estar também na primeira linha. Eu, naturalmente que não podia deixar de aproveitar o momento para felicitar todo o trabalho que têm feito em prol da Europa, em prol da divulgação da mensagem do projeto europeu, dos valores que lhe estão associados, e também é sempre um gosto ver que Vila Nova de Famalicão também se afirma neste contexto e se afirma num contexto internacional, porque há muito que ultrapassou as barreiras regionais e as barreiras nacionais e hoje conhecidos, quer o Clube Europeu, quer concretamente a escola embaixadora do agrupamento de escolas, a Camilo Castelo Branco, já é conhecida fora de Portugal, e isso é bom e é um motivo de orgulho enquanto famalicense,
E enquanto pai, no caso concreto, também. Obrigada pelas suas palavras. Muito obrigado. Pegando no que acabou de dizer, é exatamente isso. Nós queremos sempre e temos por objetivo chegar cada vez mais à comunidade. Hoje foi um bocado difícil, tivemos aqui alguns problemas na nossa transmissão, mas estamos a gravar e penso que depois poderemos colocar este vídeo nas redes sociais e assim toda a nossa comunidade pode ter acesso a esta conversa maravilhosa que nos proporcionou hoje. E por isso agradecer uma vez mais às minhas colegas, à minha professora e também à imprescindível presença do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sigam-nos pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e surgirão novas iniciativas certamente. Juntos a construir o futuro. Obrigado. Obrigado. Boa tarde e bom fim de semana. Obrigado, Boa tarde, igualmente. Obrigada igualmente. Obrigada.